Bom, e agora vamos então falar sobre a questão do bafômetro, né? Tema de uma audiência pública essa semana na Comissão de Viação e Transporte da Câmara dos Deputados, a questão da utilização dos etilômetros, né? Os bafômetros para controle e fiscalização do uso do consumo de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas. Nosso primeiro entrevistado é o deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro. Ele que vai falar um pouco sobre esse assunto. Deputado Hugo Leal, prazer em tê-lo aqui. Boa tarde, como vai? Boa tarde, Edson. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Câmara, especialmente do pessoal que acompanha o Feijoada Completa. Boa tarde, deputado. Pois é, deputado, qual é a razão principal do senhor ter solicitado, né, de requerido essa audiência em relação à questão da utilização dos etilômetros? É o problema, a gente sabe que, por exemplo, tem a questão da certificação, me parece que apenas de duas marcas, né, hoje no Brasil. Como é que está essa questão, deputado? Na realidade, Edson, nós temos um trabalho, né, dentro da questão da redução dos acidentes de trânsito. A questão da lei seca, que vai completar 10 anos no ano que vem, é uma das marcas principais da gestão da própria Câmara dos Deputados. Foi uma legislação que surgiu, né, que foi desdobrada na Câmara. Então, isso para a gente é muito importante. Eu tenho feito esse acompanhamento aqui no meu estado, do Rio de Janeiro, que tem uma operação de fiscalização muito intensa. Já foram realizados quase 4 milhões de testes. O que acontece? Nos estados também tem ampliado cada vez mais. A minha visão e a minha preocupação foi a demanda dos agentes de trânsito, das polícias também, com relação aos mecanismos que vocês têm hoje à disposição para fazer esse controle. Uhum. E também a garantia, fundamental ter a garantia para o usuário, para o motorista, que aquele aparelho está certificado, que aquele aparelho é reconhecido. E nós tínhamos uma limitação muito grande. A limitação principal é a limitação com dois aparelhos como certificados há mais de 10 anos no Inmetro. Então, a exigência nossa era ampliar esse escopo, inclusive atualizar o escopo desse material. Uhum. Esse é o nosso desejo. Pois é. Opa, caiu a ligação. Vamos refazer a chamada com o deputado Hugo Leal. Para vocês terem uma ideia, né, só a respeito disso, os bafômetros hoje que estão sendo utilizados pela polícia rodoviária ou pelos agentes de trânsito nas cidades têm mais de 10 anos, a maioria tem mais de 10 anos de uso. Para fazer, né, a renovação é preciso que o Inmetro homologue, né, os novos bafômetros. Então, atualmente, apenas 2 modelos são autorizados pelo Inmetro. E então, de volta? Beleza, de volta, então. Deputado? Então, exatamente. Beleza. Alô. Ok, estamos aí. Então, exatamente isso. Quer dizer, os equipamentos são antigos, né? São 10 equipamentos aí com mais de 10 anos de uso e para renovação precisa que o Inmetro faça uma homologação de novos modelos, né, deputado? Exatamente. Então, na realidade, os aparelhos, né, usam uma tecnologia bastante antiga, mas ainda totalmente adequada aos padrões internacionais. Só que você tem outros tipos já no mercado mundial, apresentados, que já surtem efeito, aqueles que não precisam nem mais soprar, só de aproximação, já certificados também, internacionalmente, a gente precisa atualizar, modernizar. É a mesma coisa de você chegar uma pessoa hoje e entregar um telefone celular de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Você imagina, em comparação a um smartphone que você tem hoje, faz quantas operações, quantas realizações faz um celular. É uma questão de tecnologia, mas também é uma questão da preocupação com a certificação e com a produção das provas. Porque esse tipo de aparelho, o etilômetro, né, o conhecido como bafômetro, ele tem que estar certificado porque ele tem a chamado valor probante, ou seja, ele tem que fazer face a uma discussão, se houver uma discussão judicial, ele tem que ser reconhecido como valor de prova, por isso que ele tem que ser certificado, ele tem que estar calibrado, tem toda uma lógica para ser utilizado. E conforme as operações vão ampliando, vão demandando mais aparelhos, mais certificações, e isso às vezes compromete, dependendo do volume de operações que você tem, compromete o aparelho, às vezes o aparelho já é uma tecnologia um pouco mais já ultrapassada, mas repito, pode estar ultrapassada, mas apenas para o nível de utilização, mas em termos de certificação ela é 100%, isso é garantia total, porque o Inmetro é um órgão acreditado mundialmente, não só nacionalmente, mas mundialmente. Uhum. Então isso, nossa discussão com eles foi isso. Deputado, desculpa te cortar, o senhor está falando da questão da certificação,
O Inmetro, esse processo de certificação junto ao Inmetro, ele é rápido? Como é que funciona essa questão da certificação no caso de o governo comprar modelos novos, por exemplo? Carol, deixa eu lhe explicar uma coisa. Nós estamos falando de duas coisas. Estamos falando da certificação e calibração dos aparelhos já existentes, que foram comprados, que foram notificados. E nós temos o caso também daqueles aparelhos, da modernização dos aparelhos. Certo. Ou seja, de novas tecnologias internalizadas e incluídas nesses aparelhos. Então, para a gente faz uma diferença. Hoje, você precisa de fazer certificação, calibração desses aparelhos já existentes, já estão no mercado. Às vezes é um processo demorado. E às vezes você tem o caso, o que nós estamos discutindo, a ampliação desse escopo de material. Entendeu? Essas novas tecnologias que poderão ser utilizadas. Esse que é o desejo. Conciliar os dois modelos. Conciliar os dois modelos, tanto os que estão em uso quanto os novos, né? Exatamente. Esse seria o principal desejo que a gente tem demonstrado. Agora, pelo que o senhor avaliou da audiência, que as autoridades... Um minutinho só. Pois não. Alô? Alô, deputado? Sim, desculpa. Oi, pois não. Pelo que o senhor tem avaliado, inclusive pela presença das autoridades, né, na audiência e pelo que eles têm relatado, a questão da resistência ao teste ainda continua sendo mal entrave nessa fiscalização? Continua, mas eu preciso cuidar dessa outra parte para avaliação e para a segurança dos usuários, dos motoristas, para que isso seja. Meu trabalho é esse. A resistência vai sendo quebrada a partir do momento que você vai usando cada vez mais, ou seja, nós precisamos ampliar e mais as operações, demonstrar isso. A população tem que perceber que isso é uma perspectiva boa e que ela está sendo fiscalizada também, porque essa sensação é fundamental para que nós possamos consolidar essa perspectiva, essa consolidação da política pública de segurança viária, obviamente, questão de autodireção. E se a pessoa tem a certeza de que ela está sendo fiscalizada através de um equipamento confiável, ela também pode, né, se sentir mais segura e fazer o teste sem medo, né? Quer dizer, quem não deve não teme, né? Exatamente. O papel nosso da Câmara dos Deputados, como agente não só de elaboração de leis, mas de fiscalização dos procedimentos. Perfeito. De fiscalização da política pública nesse sentido. Então, meu papel eu sou presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro, presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Polícia Rodoviária Federal. Essa é uma demanda que para mim é muito natural de trabalho, mas tem que olhar pela perspectiva da sociedade, assim eu represento. Então, a sociedade tem que ter as garantias, e as garantias têm que estar na atuação, na abordagem da autoridade de trânsito, mas também com relação a ela estar toda ela completa, certificada com os órgãos competentes para poder dar segurança à operação e, obviamente, na linha de defesa também das pessoas que são fiscalizadas. Perfeitamente. Deputado Hugo Leal, do PSB do Rio de Janeiro, coordenador da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro. Deputado, muitíssimo obrigado pela participação conosco aqui no nosso programa. Um grande abraço, bom fim de semana. Obrigado, deputado. Muito obrigado, Edson. Obrigado, Carol. Feijoada completa com caipirinha, desde que você não vá dirigir. Okay? Com certeza. Vá de qualquer outro transporte, arruma um motorista da rodada, faça qualquer coisa, mas não faça isso. É isso aí, grande abraço, deputado. Um abraço. Tchau. Tá aí, a participação do deputado, boa dica, né? Caipirinha, mas, por favor, né, sem dirigir, certeza, que é fundamental.